Muito bem, chegamos ao escopo do projeto. Essa aba aqui é uma das que eu tenho mais orgulho, porque foi a que me deu mais trabalho de fazer. Lembrando, eu uso a minha nomenclatura. Quando você adquire a planilha completa, você tem a liberdade de editar colocando o nome que você quiser, desde que você não mude as fórmulas, porque senão vai acabar com todas as fórmulas que vêm depois, né, e estão relacionadas diretamente às fórmulas dessa aba de escopo. Aqui eu tenho o escopo do projeto e aqui uma lista dos entregáveis. Observem que eu coloco as etapas de projeto, que eu chamo de concepção do produto, desenvolvimento do produto, documentos de construção, orçamentos e negociação e acompanhamento de obras. São etapas distintas, cada uma com uma descrição. Aqui já está preenchido para a gente ganhar tempo. Eu também pré-cadastrei uma descrição aqui das atividades baseada no manual de escopo da Asbeia, que é um manual muito interessante, só que ele é formatado para projetos de grande porte para o mercado imobiliário. Então o que eu fiz aqui foi uma adaptação para que projetos de pequeno porte também possam ser beneficiados dessa descrição. Aqui é o código que eu utilizo, aqui é a estimativa de prazo que eu dou para a fase e aqui uma descrição sumária da frase que vai acabar constando lá da minha proposta quando eu for apresentar para o cliente, já que isso aqui não vai para o cliente horas, detalhamento, nada disso vai porque ele tem mais o que fazer. Então aqui eu tenho levantamento de dados e em cada item, em cada produto, eu vou ter uma lista de serviços que você vai selecionar caso você utilize isso no seu projeto. Nesse caso, é levantamento e análise física das condicionantes do local. Aqui você vai estimar as horas para essa tarefa. O detalhe é que você não preenche aqui. Você simplesmente clica e escolhe os números que foram pré-cadastrados. Eu fiz isso de propósito. Por quê? Porque a menor unidade do serviço é 4 horas. Para evitar que você coloque detalhe demais no escopo e fique muito difícil gerenciar depois. Então não tem como eu colocar aqui um serviço de 1 hora só. Eu prefiro englobar atividades para que eu trabalhe com atividades que durem no mínimo um turno, uma manhã ou uma tarde. Ah, mas isso vai dar uma estimativa exagerada? Maior? Vai. Mas aí é o que a gente chama de margem de segurança, ou que os meus amigos engenheiros chamam carinhosamente de coeficiente de cagaço. Então o que a gente faz? No mínimo 4 horas. Coloquei aqui a descrição de cada entrega. Então eu tenho levantamento de dados, uma entrega, que eu chamo de CP001, concepção do produto. CP002, programa de necessidades, a mesma coisa. CP003, estudo de viabilidade, uma coisa que é muito legal você fazer na forma de um produto. Geralmente arquitetos fazem isso e não entregam para o cliente. Isso acaba deixando de ser uma chance muito importante, muito legal, de você construir valor e mostrar o teu diferencial em relação a outros profissionais. Então aqui eu coloco análise das restrições legais, quantificação do potencial construtivo com base na legislação, croquis de zoneamento, estudos de setorização, fluxos, estudo de implantação, tudo isso vira uma entrega que eu chamo de estudo de viabilidade. É bem interessante. Em cada item eu coloco aqui o correspondente dos entregáveis, que são os documentos que serão entregues ao cliente. Seguimos aí fase por fase, na etapa que eu chamo de design e documentação, e aí eu tenho o desenvolvimento do produto, estudo preliminar, anteprojeto e o projeto de arquitetura de interiores. Aqui eu coloco numa parte separada. Por quê? Porque lá no final você vai ver que nós temos a opção de apresentar o projeto arquitetônico sem o projeto de interiores e com o projeto de interiores já com o preço discriminado. Isso acaba virando também um diferencial muito interessante na hora de você construir a sua oferta, na hora de apresentar a tua proposta. A mesma coisa para o projeto executivo, com todos os documentos, projeto legal, e aí eu tenho o total de horas de projeto, 980 horas. Pela minha experiência, uma casa de 250 a 300, 400 metros quadrados, ela costuma demandar de 800 a 1.200 horas de projeto. Então está mais ou menos na média. Custos. Isso aqui é aquele trabalho que geralmente a gente faz e não cobra. Tirar dúvida de fornecedor, fazer orçamento, elaboração de quantitativo,
assessorar o cliente para contratar a mão de obra para executar, indicação de construtores, enfim. Eu cobro por isso, então eu também coloco isso como um produto, que o cliente pode escolher contratar ou não. Caso ele não contrate, eu não posso prestar esse serviço. É o que a gente chama de orçamentos e negociação. Da mesma forma, eu tenho o acompanhamento da obra, que pode ser feito de duas maneiras. O que nós chamamos de acompanhamento básico, que é o acompanhamento da execução para garantir a compreensão e a utilização do projeto para executar. E aí, se você olhar aqui acompanhamento básico, eu vou ter reunião de apresentação do projeto para quem for construir, esclarecimentos de dúvidas e visitas de acompanhamento, pelo menos 4, né, ao longo da obra. Já o que eu chamo de acompanhamento técnico, ele é um pouco mais completo. Então eu tenho uma ou duas reuniões de apresentação do projeto. Aqui eu coloquei 8 horas de esclarecimentos de dúvidas de fornecedores, de mão de obra. Coloquei aqui um número compatível com o projeto, com a dimensão e com a complexidade, né, o número de visitas de acompanhamento. Considerando aí que eu tenho 24 visitas de 2 horas, coloquei 48 horas de acompanhamento. Aqui eu ainda coloquei mais 16 horas para ajudar a resolver imprevistos de projeto. Isso em reforma é muito útil, mas não apenas em reforma. Aconteceu um problema com determinado material, você vai ter que revisar esse projeto, mudar a especificação, alterar um detalhe, isso acaba entrando aqui. Assim como soluções para interferências não previstas, né? Um projeto não compatibilizado ou elaborado de uma forma que você não tenha tido esse controle na hora da execução, da elaboração do executivo, sempre bom colocar um tempinho aqui também para esse tipo de compatibilização. Além de alterações que podem acontecer de comum acordo, né? O cliente solicita, você faz a correção e coloca aqui também. Também coloco algo que é muito valioso, a vistoria de entrega de obra. O cliente adora quando você oferece isso. Então aqui, por que eu coloquei 8 horas? Além do tempo da vistoria da obra, um tempo de preparação de um relatório de uma entrega para esse cliente. Ao final disso, você vai ter as horas de pré-projeto, horas de projeto e horas de pós-projeto, dando um total de 1.216 horas para o serviço. Nesse campo aqui, você vai colocar um percentual a mais referente ao gerenciamento do projeto. Normalmente eu coloco entre 15% e 25% do total de horas. Se for uma equipe pequena, coloque 15%. Se for uma equipe maior, com muitos terceirizados ou vários complementares, coloque 25%. Esses 6% vieram lá dos dados, lembra? Vamos aqui, ó, 1,06. É exatamente isso. A gente multiplica o total de horas por 15% mais 6% do índice de complexidade, o que deu um total de 1.472 horas de projeto. Na próxima etapa, a gente vai alocar a mão de obra de acordo com todas essas etapas de projeto, porque um erro muito comum de quem precifica por hora é simplesmente pegar a hora do escritório e multiplicar essa hora do escritório por todas as horas de projeto. Daria uma fortuna, daria para construir a casa com esse preço. E não é nem um pouco viável, nem factível. Então no próximo vídeo eu vou mostrar para você como é que se faz.